E olha só, chegou ao fim o Tratado New START, que restringia a produção de armas nucleares por Estados Unidos e Rússia. Agora o mundo pode caminhar para uma nova corrida atômica. Sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Gostaria que você desse um panorama geral, uma explicação geral sobre o que se trata esse tratado e qual é a relevância disso para os próximos passos aí no cenário internacional. Bem-vindo. Um prazer conversar com você sempre, Kobayashi. A questão é muito interessante, né? Porque desde o período da Guerra Fria, se entendeu que Estados Unidos e Rússia, na ocasião União Soviética, deveriam estabelecer alguns limites nos seus arsenais nucleares, justamente para impedir que houvesse uma corrida armamentista, porque o grande problema de uma corrida armamentista é que é o incentivo a que os países utilizem essas armas, seja para testes ou seja para utilização efetiva no caso de guerra. Então, por temor a um sistema internacional cada vez mais armado, é que se criaram várias tentativas de reduzir a quantidade de armamentos produzidos, a letalidade de muitos deles e também o alcance de muitos desses equipamentos. E durante tempo se teve aí o status que foi importante nesse processo todo. Houve uma última renovação quando o presidente Barack Obama estava na Casa Branca e se pressupunha que deveria acontecer aí uma inovação deste tratado ou uma criação ou uma continuidade nesse processo todo. O que nós observamos é que os russos ficaram aí esperando que os norte-americanos tomassem alguma posição, o que não ocorreu, porque o presidente Trump entende que precisa criar agora uma nova ordem internacional, no sentido em que os Estados Unidos mantenham a sua liderança, essa ideia ali, por exemplo, daquela junta de paz que ele criou, mas ele entende também ser necessário que em qualquer negociação de armamentos nucleares, a China também esteja incluída. Então, é por essa razão que o acordo não vai para frente, porque os chineses não querem participar, porque entendem que isso também serviria como uma forma dos Estados Unidos impedirem e controlarem o sistema de defesa chinês, que vem aí, de alguma forma, sendo constantemente ameaçado pelos Estados Unidos na questão de Taiwan. Então, você entende que é perigoso nós não termos mais esse tipo de situação, esse tipo de controle, porque tem até um relógio, né, que se aproxima aí da meia-noite nuclear, e esse tipo de situação nos leva aí a uma aproximação de um possível conflito nuclear que seria extremamente perigoso para todo mundo. E você acredita, professor, num possível conflito nuclear diante disso? Veja, nós temos que relembrar que durante o início da guerra na Ucrânia, muito se temia que Vladimir Putin utilizasse armas nucleares, tanto de curto alcance como aquelas mais pesadas, o que ele não fez. Até por uma insistência da China, que disse aqui, isso está registrado, que Pequim apoiaria, né, Beijing apoiaria Moscou, desde que Moscou não usasse e não utilizasse armas nucleares, porque seria um problema de impacto global. Mas, como você observa, a participação da OTAN, no caso da guerra na Ucrânia, com o fornecimento de equipamentos, tudo isso, nós podemos dizer, efetivamente, que você tem, hoje em dia, uma guerra da Rússia contra a OTAN, embora a OTAN não esteja diretamente envolvida. E o meu grande medo nesse processo todo, né, e é sempre uma preocupação, é de que alguns fatores, às vezes a esmo, às vezes inesperado, às vezes involuntário, podem gerar aí uma rápida reação e acender este pavio e acender este tonel de pólvora muito rapidamente. Eu sempre gosto de recordar que a Primeira Guerra Mundial foi causada por um acidente quase inesperado e não justificava que houvesse uma guerra como aconteceu. Então, quanto maior a gente nota, quanto mais nós notamos
esta aproximação, este caminhar por um gelo muito fino sobre aquilo que é uma guerra ou não, é que nós nos aproximamos de um cenário muito conflitivo. Veja, por exemplo, lá no caso da Venezuela, e aqui no depois Maduro, como ditador que era, para você sequestrar o chefe do Estado de um país é um ato de guerra. Então, nós estamos caminhando num precipício muito perigoso nesses últimos anos, e o medo é de que, de alguma forma, alguém possa aí cair dentro desta situação e levar aí o mundo a um conflito que não interessa a ninguém. Professor, mudando de assunto agora, um assunto que será notícia agora na semana que se inicia, um encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a respeito do Irã. O que esperar a partir deste encontro, desta conversa? Já há muito tempo que a política externa dos Estados Unidos com relação ao Oriente Médio é feita pelo governo Netanyahu, e por Israel. E nós sabemos que todas as alegações que foram utilizadas, de alguma forma, se tornaram incongruentes e perderam a razão do ser. Veja, toda a argumentação que havia no início da guerra era de que se queria destruir as armas, a possibilidade de construção de armas nucleares. E aí os Estados Unidos mandaram aqueles aviões que disseram, e o Trump anunciou isso aos 4 ventos, que ele havia aniquilado com toda e qualquer capacidade nuclear do Irã. E agora a alegação passou a ser de que eles estão aí, no início até, tentaram alegar que era uma proteção aos cidadãos que estavam sendo ali perseguidos pelo regime, mas não conseguiram transformar as sanções econômicas que pesadamente têm sido impostas ao Irã há várias décadas, mas também toda a situação política do Irã, que tem sido consequência muito dessas sanções e da constante situação complexa que vive na região, por causa da postura dos ayatollahs e de tudo aquilo que eles têm feito ao longo da história, mas se pensava que com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que o país efetivamente quebraria e que, por isso, a população se voltaria completamente contra o regime, o que não aconteceu, apesar das inúmeras manifestações que nós ouvimos. O fato é, e este que é o elemento preocupante, é que na reunião de Davos, por exemplo, o secretário do Tesouro norte-americano disse que eles estavam utilizando armas de guerra da área econômica para prejudicar o Irã. Então, o que nós vemos aí é se Trump vai pedir a Netanyahu a bênção ou se efetivamente vai tomar alguma ação, o que pode deteriorar ainda mais a complexidade do Oriente Médio. E o que nós não queremos ver é um Oriente Médio dividido no processo histórico que a gente tem observado, e ninguém quer ver ali, por exemplo, um Irã se transformando num Estado falido, que seria perigoso para o mundo inteiro, levando em consideração até aquela questão do Estreito de Hormuz, Kobayashi? Que ali sim é o sangue, é o petróleo, o sangue do mundo circula. Pois é, impactando economicamente o mundo todo, Bom, acompanharemos aí durante a semana o que sairá deste encontro. Eu quero agradecer demais a participação, mais uma vez, aqui conosco na Jovem Pan, do professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigado, sempre um prazer te receber. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima.